Vamos lá para a capital federal. Vamos ver o dia seguinte, após a liberação dos conteúdos do inquérito que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e as joias que recebeu e tiveram um destino que a investigação mostrou. Márcio Rocha, de Brasília, comentando o assunto, trazendo as informações sobre o assunto. Fala, Márcio, boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Olá, a gente lembra que a Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para analisar e se manifestar sobre o relatório feito pela Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 11 pessoas no inquérito que apura as joias do acervo da Presidência da República. Assim, o órgão pode pedir mais provas, arquivar o caso ou apresentar a denúncia contra os suspeitos. Depois de alguns meses de investigação, a gente lembra também que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do caso das joias e determinou que seja garantido o acesso integral aos advogados das partes envolvidas. O caso trata das joias recebidas pelo então presidente, que foram dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita ao governo brasileiro. A investigação identificou até o momento que ao menos 3 conjuntos de bens foram recebidos pelo ex-presidente. São eles: um conjunto composto por uma caneta, um anel, um par de abotoaduras, um rosário árabe e um relógio da marca Chopard, um kit de joias composto por um anel, abotoaduras, um rosário islâmico e um relógio da marca Rolex de ouro branco, e um terceiro formado por uma escultura de barco dourado e uma escultura de uma palmeira dourada. Entre as várias partes que estão no inquérito, a Polícia Federal afirmou que as investigações indicam que o dinheiro da venda dessas joias, que teria sido vendidas ilegalmente por auxiliares de Jair Bolsonaro, serviu para custear as despesas que ele e a família fizeram nos Estados Unidos no fim de 2022 e início de 2023. O trecho do relatório sobre as conclusões da Polícia Federal registrava que o valor dos bens desviados somaria 25 milhões de reais ao patrimônio de Bolsonaro. Mas, após a retirada do sigilo, a Polícia Federal disse que houve um erro e que os valores chegam aos 6 milhões de reais. A Polícia Federal também afirmou que o general Mauro Lorena Cid, que é pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, repassou 25 mil dólares em espécie ao ex-presidente. E, além disso, que esses valores obtidos com as vendas foram convertidos em dinheiro em espécie incorporado ao patrimônio do ex-presidente sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem e a localização e propriedade desses valores. Ainda no inquérito, os investigadores afirmaram que o objetivo da venda dos itens era o enriquecimento ilícito do ex-presidente e que os atos de desvio ou tentativa de desvio foram feitos por uma associação criminosa. As investigações apontam ainda que Bolsonaro não utilizou os recursos financeiros que estavam depositados nas contas dele no Banco do Brasil e no BB América, que é o braço do banco que trabalha nos Estados Unidos. Outro ponto: a Polícia Federal afirmou também que no inquérito existem indícios de cometimento dos crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. A gente lembra que, somadas, essas penas podem variar de 10 a 32 anos de prisão em caso de condenação. Segundo também as investigações, os ex-auxiliares de Bolsonaro foram para os Estados Unidos para resgatar os joias após o caso ganhar repercussão na imprensa e também o Tribunal de Contas da União determinar a devolução desses objetos no acervo da Presidência da República. O grupo temia implicações legais devido à apropriação dos objetos por parte do ex-presidente e queria esconder os indícios de que eles haviam sido levados ao exterior e vendidos posteriormente. Em nota, a defesa de Bolsonaro classificou o inquérito como insólito e informou que os presentes são catalogados sem interferência do Poder Executivo e defendem ainda que a investigação ignora situações idênticas de governos anteriores. Na internet, Bolsonaro ironizou a Polícia Federal ao citar a correção do valor das joias e disse esperar outras correções no inquérito, sendo que a última vai dizer que as joias estão na Caixa Econômica Federal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Obrigado. 3 horas e 14 minutos. Alguns dos desenrolares, vários participantes desse processo tiveram trechos de conversas divulgados e num deles uma conversa citada pelo Márcio entre Mauro Cid e Jair Bolsonaro, quando Mauro Cid manda para Jair Bolsonaro o link de venda de parte desses produtos do leilão, o link da publicação do leilão que iria acontecer nos Estados Unidos de parte desses itens. Mensagem de WhatsApp, a resposta do presidente foi selva, como se comemorasse exatamente essa conclusão dessa etapa do processo de venda dos produtos. Aidan. Pois é, e a defesa do Bolsonaro, ela
precisa demonstrar o quê? Que ele não tinha ciência nem controle desses fatos. Negar os fatos é um caminho de insucesso certo. Por outro lado, a peça da defesa, o máximo que ela se aproxima da ideia de negar a participação é dizer que o chefe do executivo não tem qualquer ingerência e há um rígido protocolo de tratamento e catalogação e o chefe do executivo não tem ingerência. De resto, eles entram pela discussão sobre a competência do Supremo, competência jurídica, obviamente, não é? Competência técnica, mas se cabe ao Supremo julgar, dizendo que o assunto deveria ser tratado pela Justiça em Guarulhos, e não no Supremo Tribunal Federal. E reclama também de o Alexandre de Moraes ter arquivado um pedido da defesa para que houvesse uma abertura de investigação a respeito de um relógio que o Lula, no seu primeiro mandato, ganhou do Jacques Chirac, que presidia a França. E o Alexandre de Moraes imediatamente mandou arquivar isso aí. Há um ponto que não pode ser ignorado pela defesa, porque senão ela não tem qualquer chance, que é a mudança no entendimento da lei de 1991, uma lei do governo Fernando Collor de Mello, cuja interpretação foi modificada, entendendo que só não fica caracterizado que o presente dado a um presidente é, na verdade, um presente para o Estado brasileiro, se for algo personalíssimo. Só que isso aí, escrito apenas assim, dá uma margem, claro, a dizer, não, para mim isso aqui é personalíssimo, né? Mudaram, então, dizendo, não, é roupa, alimento, perfume, aquilo que é de uso pessoal. Uma garrafa de vinho, uma garrafa de vodka, uma garrafa de pinga, um queijo, um chocolate, ou mesmo uma pequena joia de baixo valor, isso está estabelecido lá, de baixo valor, que tenha, por exemplo, o nome da pessoa. Então fica claro que é um presente personalíssimo, tem o nome da pessoa ali e tal, mas de baixo valor. Presentes de alto valor e que não se enquadram nessa ideia de uso personalíssimo, como perfume, comida e roupa, um agasalho, um paletó, seja o que for, é da União. E qualquer ideia de venda, quando é personalíssimo, a União deve ser comunicada, deve autorizar e tem até a preferência pela compra. Não é? Pode entender que não, isso aqui marca um momento importante da República Brasileira e tal, então nós vamos comprar, quando é personalismo. E é isso que a defesa tem de demonstrar, porque tudo isso ocorreu. A Polícia Federal fala em fraude, fala em peculato, ou seja, o uso do cargo para benefícios indevidos, não é? Para ganhos indevidos, e fala também em formação de quadrilha. Claro que a PGR que vai dizer se os indícios são de fato relevantes e, portanto, ela pode pedir mais informações, mais investigações ou pode encaminhar uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal que poderá acatar ou não essa denúncia. Esse é o processo. Mas se ela ficar nessa de apenas dizer não, presidentes da República não têm controle sobre isso, não é linha de defesa cabível. Ela tem de demonstrar que especificamente o Bolsonaro não teve nada a ver com isso. Que não aconteceu, não dá para dizer. Não é? Não dá para dizer. E ficar preso a essa coisa genérica de que o chefe de executivo não se mete nessas coisas é muito pouco.
porque a Polícia Federal traz uma série de elementos de envolvimento direto, inclusive conversas por celular, etc. E esse selva, né, que é uma espécie de dever cumprido e tal, ok, tudo bom, tudo beleza. Agora, a defesa, ela meteu até e o Lula, né, na sua peça de defesa. Né? Então, esse caminho dificilmente terá sucesso. Né? O que ela tem de demonstrar é que ele não participou de tudo isso. É o único caminho viável. Né? Ontem teve uma entrevista do filho do presidente. Entre tanta coisa que a gente vê, e tem algumas que a gente não acredita que realmente aconteceram, você precisa assistir para ver. Mas teve uma entrevista do filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, entrevista à CNN, na TV, e fazendo um apelo para que Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro lá da Arábia Saudita, que peça de volta os presentes. Ele tem uma preocupação com as relações entre Brasil e Arábia Saudita, entre outros países daquela região, negociações comerciais e diplomáticas. Então ele pediu para que a embaixada, ele queria oficiar um pedido para que eles pedissem de volta tudo que foi enviado para o Brasil. Esse foi um dos posicionamentos aí da família, viu, Zaidan? O que na verdade não teria qualquer relevância, né? Pois é. Ainda que o Bin Salman resolvesse fazer esse tipo de coisa, né? E sinceramente, eu acho que ele não está nem aí para esse papo. Tem outras preocupações bem mais relevantes sobre todos os aspectos.